Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Detetive da Fé. Hoje então estarei reagindo a um vídeo do canal O Apologeta, onde ele faz um react ao vídeo de uma moça que é ateia, e nesse vídeo especificamente ele aborda sobre o seguinte assunto: se a religião é algo cultural ou universal. Então se você está interessado nesse assunto, quer saber até onde vai, acompanhe esse vídeo até o fim, após a vinheta. A religião é algo cultural ou universal, então é sobre isso que a gente vai ver hoje. E pelo que me parece, o rapaz que reagiu ao vídeo da moça, que é este que vocês estão vendo, né, não entendeu muito bem o que ela quis dizer. Antes de tudo, eu gostaria de deixar claro o seguinte, que o que eu entendi do vídeo, que ficou claro, é o seguinte, de que se alguém nasce num lugar, as chances dessa pessoa ser da religião daquela cultura e daquele lugar são altas. Tanto que existem países que têm maioria de uma religião e a minoria de outras religiões. E isso se repete em outros lugares do mundo, só que com outro tipo de religião também, onde a maioria é da religião X, a minoria é da religião tal, né? E por aí vai. E não que as pessoas chegaram num consenso de que há uma verdade absoluta a respeito de uma crença e elas se entendem nessas crenças, né? Foi basicamente isso que ela quis dizer, que a tua religião vai depender de onde você nasceu por causa de influências daquela região, por isso é que tem muita gente que é de uma certa religião em tal país, em tal região e por aí vai, e não necessariamente que as pessoas tenham uma verdade absoluta a respeito de uma religião e cheguem num consenso a respeito do que eles creem. Beleza? O contexto foi esse daqui. Eu imagino que nem isso o rapaz do vídeo conseguiu entender, né? E daí fez argumentos que não cabiam sequer ao que a moça argumentou. Eu concordo com tudo que ela falou, encaixou tudo perfeitamente. Então, basicamente, o que o rapaz fez, né, foi procurar pelo em ovo. Mas já falei demais, então vamos lá ao que interessa, né? Vamos então ver isso daí na prática, o que eu acabei de falar aqui. A religião é algo cultural? Recentemente viralizou um Reels no Instagram de um dos perfis que nós já reagimos aqui anteriormente a respeito de se a religião poderia ser algo cultural. A ideia era de que se você nasceu na Tailândia, você seria um budista, na Arábia Saudita, um muçulmano. E se você nasce num país de origem cristã, então necessariamente você seria um cristão. Logo no início do vídeo ele já comete um tamanho de um equívoco, né? Em nenhum momento a moça deixou claro que se você nasceu em tal país, você necessariamente será daquela religião. Ela não falou isso daí. Ela usou uma expressão que inclusive foi sábia. Provavelmente você será dessa religião se você nascer em tal país. E o rapaz inclusive vai pegar essa expressão e querer refutar isso, que ela não deveria ter dito provavelmente, porque é contraditório, não sei o quê. Mas não fez o mínimo sentido. E vocês vão ver do porquê. Hoje nós vamos não só reagir mais uma vez a esse perfil, como vamos mostrar possíveis falhas na argumentação dada justamente pelo perfil para sustentar essa tese. Se você quer saber como se defender desses mesmos argumentos, então me acompanhe aqui nesse vídeo justamente para você ter uma base sólida e simples de uma refutação tranquila a respeito desses argumentos. A religião é cultural e não universal. Se você nascesse na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, hinduísta. Na Tailândia, budista. Então vocês ouviram muito bem que ela disse que provavelmente você seria de tal religião. Ela está falando de questões probabilísticas. É isso daí, pessoal. Não tem segredo, né? Beleza? A fé é determinada pelo lugar onde você nasce e não por uma verdade eterna. A fé não é fato. Mais de 99% das pessoas herdaram sua religião da família ou da comunidade. Essa parte do 99% que ela disse, imagino mais que é uma questão interpretativa. A meu ver, me parece mais uma força de expressão e não que isso seja um dado estatístico, né? Aquela força de expressão para demonstrar que a maioria é influenciada pela família ou pela comunidade, beleza? Suas crenças são tradições culturais e não evidências de uma realidade divina. A religião evolui como a cultura. Práticas como escravidão, caça às bruxas e guerras santas já foram consideradas inspiradas por Deus. Hoje são condenadas. A religião muda com a sociedade. Como pode, então, ela se afirmar como a fonte de uma verdade imutável? A fé é pessoal. As leis não deveriam ser. Leis baseadas na religião impõem as crenças de um grupo sobre todos os outros. Se religião é cultural e não factual, por que deveria ditar como todos nós vivemos? Você está pronto para questionar? Quando você vê a religião como geografia, cultura e tradição, e não como uma verdade,
você pode começar a se perguntar: a fé deve ter um lugar nas nossas leis ou deve apenas ser uma questão de crença pessoal? Em primeiro momento, não é nossa intenção Em primeiro momento, nem sei o que dizer. Vamos atacar a lá. figura de quem está fazendo o vídeo ou o Reels, ok? Então não vão lá no perfil dizer que a pessoa é isso ou a pessoa é aquilo, não é nosso objetivo aqui. A nossa ideia é justamente analisar os argumentos dados para daí então emitirmos a ideia de se concordamos ou se discordamos. Cara, é foda ter que apelar pro público e avisar para os imaturos que não é para atacar a pessoa, mas sim os argumentos. Enfim, eu como produtor de conteúdo, né, eu sei como é que isso funciona mesmo exatamente, né? No público você vai ter aquelas pessoas maturas e pessoas imaturas. Os imaturos são aqueles que vão atacar o pessoal gratuitamente, sem terem sido provocados ou alguma coisa assim. Eles simplesmente vão atacar, né? Essas pessoas que são assim são completamente imbecis. Tem que mandar tomar naquele lugar. Comigo é assim. Enfim. Então foque aqui na parte da argumentação e não da pessoa em si de quem argumenta, ok? E caso você não me conheça, eu me chamo Lucas, faço parte aqui do Apologeta e a minha função aqui é justamente te ajudar a defender melhor a sua fé com base na razão. Por isso, se você deseja defender a sua fé e defender o próprio cristianismo enquanto religião, não se preocupe, eu posso te ajudar com isso. É só você assistir o vídeo até o final. Você é apologeta mesmo, né? Porque tem uma moça aí de um canal, que eu já mostrei aqui também numa outra ocasião, né? Que também imagino que deva ser apologeta, porque no canal dela tá escrito alguma coisa apologética, algo assim. Que eu fui convidar ela para um debate e ela simplesmente não aceitou, né? E no vídeo dela ela sempre começa com uma frase de que, tô aqui para defender a fé cristã, não sei o quê. Os caras querem defender a fé, mas na hora do vamos ver, não aceitam, véio. É complicado. Então é o seguinte, se você estiver vendo esse vídeo por acaso, né? Ou alguém que te acompanha viu esse vídeo, o meu recado é o seguinte, acho que é Lucas o nome dele, né? Eu gostaria de lhe convidar para um debate ou um bate-papo, né? Não necessariamente um debate, mas eu gostaria mesmo de um debate. Ou um bate-papo, assim, para eu te mostrar que cristianismo é só mais uma mitologia que anda por aí, que muita gente hoje acredita que é verdade, né? Enfim. Nesse caso, pessoal, então vamos começar. Afirmação número 1. A religião é algo cultural, não universal. Se você nascesse na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, hinduísta. Na Tailândia, budista. Provavelmente. No início do vídeo o rapaz disse necessariamente. A moça não disse que necessariamente você será. A moça disse que provavelmente você será. E o rapaz no início do vídeo disse que necessariamente será. Aí ele já cometeu uma falácia. Mas enfim, vamos ver qual é a questão aqui. Aqui nós já temos um ponto um tanto quanto interessante. Primeiro, temos a premissa de que a religião é algo cultural. Mas logo depois nós temos a afirmação de que se você nasce em determinada localidade, provavelmente você será de tal religião. Sim, porque não é porque você nasceu num lugar que necessariamente você será daquela religião, porque há dados estatísticos que apontam o contrário. Eu vou vos mostrar aqui um exemplo, pessoal. Eu digitei aqui no Google a religião na Índia, porcentagem, só como exemplo, né? E apareceu o seguinte aqui, em 2023, que não faz tanto tempo assim, né? A distribuição religiosa na Índia era a seguinte: 72,4% hinduísmo, 14,38% islamismo, 4,81% cristianismo e 0,71% budismo. As fontes estão aí dispostas no canto superior direito, pelo menos para mim, né? Tá aparecendo aqui no canto superior direito, beleza? Então, como a maioria na Índia é hinduísta, são 72,4%, as chances de alguém se tornar hinduísta são mais altas, porque a maioria é hinduísta. Por isso é que a moça disse provavelmente você será, ou seja, ela trouxe uma questão probabilística puxando para cima. As chances de você se tornar hinduísta são altas, porque tem mais hinduístas do que pessoas que professam outra religião, tem isso daí. Beleza? É simples de entender esse raciocínio, é tão simples. Agora o rapaz, não sei qual é o problema dele com a expressão da moça, provavelmente, sendo que a moça esteve certa em falar isso daí. Ela estaria errada se dissesse que necessariamente as pessoas se tornariam hindus se nascessem na Índia. Ali ela estaria generalizando, estaria sendo falaciosa. E provavelmente o rapaz teria a seguinte refutação: olha, ela generalizou, mas os dados apontam que não, que também tem percentual de pessoas de outra religião. Entenderam? Por isso é que não faz sentido ele se apegar na palavra provavelmente para tentar demonstrar algum tipo de falha. Não faz o mínimo sentido, velho. Nenhum de nós pretende negar que, de fato, a cultura possui forte influência sobre as pessoas.
Então, qual é o problema então? Mas o fato de já abrirmos a possibilidade de provavelmente ser alguma coisa, então já aceitamos a chance de que essa não é a regra. E Em nenhum momento ela disse que é regra. Quem falou como se fosse regra foi você. Porque no início do vídeo você disse que a ideia de que se a pessoa nascer em tal país necessariamente será daquela religião. Aí você criou uma regra. Você que foi falacioso. A moça disse que provavelmente você será, porque a maioria é. Entendeu? Tão simples esse raciocínio, velho. portanto, o ambiente, embora conte como fator de influência, Então, caraca, velho, onde é que ele quer chegar com isso? Não entendi, sinceramente não entendi. não determina a forma como as Ai, coisas ai, serão. ai. A afirmação número Determina no sentido da maioria influenciar, é só isso. Não que todo mundo exatamente será, mas a maioria vai influenciar você a ser de tal religião. É isso aí, só isso, cara. Não tem segredo aí, não. 2. A fé é determinada pelo lugar que você nasce e não por uma verdade eterna. Aqui a gente pode seguir por dois caminhos. Ou a falácia non sector e chegando até mesmo a falácia genética em algumas interpretações. Por que non sector? Por um motivo muito simples. Acompanha comigo no quadro. Premissa número 1. Se você nasce na Tailândia, provavelmente será budista. Premissa número 2. Porque a maioria é. Beleza? Agora presta atenção aqui, vai. A Tailândia possui fortes traços budistas. Conclusão: você nasceu na Tailândia e por isso é budista. Isso não é verdade. Não Se não fosse verdade, como ele explicaria isso daqui? Se eu me deparo com alguém que é hinduísta e lhe pergunto, você é de onde? Sou da Índia. Eu diria pra ele, cara, pelo fato da maioria de 72,4%, pelo menos em 2023, né? Serem budistas, é isso que fez com que... budista não, hinduísta. Hinduístas, é isso que fez com que você também fosse hinduísta, porque a maioria lá te influenciou. Você é consequência da maioria. Agora, se você estivesse no meio de uma comunidade islâmica, que é 14%, cristã, que é 4%, ou budista, que é 0,7%, as chances de você serem budista ou dessa religião aí poderiam ser altas, entendeu? De estar no meio daquela comunidade, naquela bolha, ou poderiam ser também baixas, porque a maioria, que é 72,4%, poderia te influenciar por eles serem justamente a maioria naquele lugar aí, poderia te influenciar. Teria mais força para te influenciar. A ideia é essa daqui. é porque você nasceu em determinada localidade que logo você será da religião daquele ambiente. Mas não é isso que ela falou. Ela disse provavelmente. Se você se depara com alguém que é do lugar, que é especificamente daquela religião, é porque a maioria lhe convenceu. A maioria lhe influenciou. É só isso. Mas você pode se deparar com um cara que é hindu, que é da Índia, e cristão. Por quê? Porque tiveram que pegar o cristianismo e levar para lá. E com o tempo foi se instalando aí. Mas foi a minoria. Ainda é a minoria no caso. E pode acontecer de você se deparar com uma pessoa que é da Índia e é cristão. Tem segredo aí não, velho. Você pode ser influenciado a tal, mas tentar aplicar um determinismo a isso seria incorreto. Portanto, mesmo que essa não seja a intenção da autora, pelo menos ao que nos parece nesse momento... Sim, mas em nenhum momento foi o objetivo dela passar esse determinismo. Caraca, velho. Então ele... Esse que eu não tô entendendo. Onde é que o rapaz quer chegar? Usar a ideia de que a religião do local determina qual é a fé da pessoa que nasce naquele ambiente é uma falácia completamente non sector, porque as premissas não se seguem logicamente da conclusão. Se for sobre a falácia genética, me acompanha novamente no quadro. A fé é determinada pelo lugar que você nasceu e não por uma verdade eterna. O problema que a gente enquadraria na falácia genética seria justamente a ideia de que a origem de algo determina como a conclusão vai ser, e esse não é o caso. Não é determina, influencia. Quando se diz que influencia, não é uma coisa determinista, porque poderia ser também o contrário, mas tem fortes influências. É só isso, cara. Novamente pelos mesmos motivos. Não é porque na origem você nasceu em berço hinduísta, budista, cristão, que logo isso determina qual é a religião que você vai ter.
Não é esse o ponto. A questão é, se você se depara aqui no Brasil com uma pessoa que é natural da Índia e essa pessoa é hindu, você pergunta, cara, você é de qual religião? Dessa pessoa diz, eu sou hindu, sou indiano e sou hindu. A conclusão vai ser óbvia, esse cara é hindu, porque ele veio de um lugar onde a maioria é hinduísta. A maioria teve mais espaço para influenciar ele a ser hinduísta. Por isso é que justamente a pessoa é hinduísta. Diferente de antes de tudo, você já pressupor que a pessoa é da Índia sem antes perguntar para ela. Imagina agora que você se deparou com um cara que é da Índia. E antes dele abrir a boca, você já fala, cara, você é da Índia, então você é hindu. Isso é que seria um erro, sem antes perguntar para a pessoa. Porque a pessoa poderia abrir a boca e dizer, não, eu sou cristão. Eu nasci na Índia, mas sou cristão. Entendeu? É simples esse raciocínio. Por quê? Porque tem uma percentagem de pessoas que também são cristãs. Mas tem um motivo também para ter uma percentagem de cristãos aí. Tem um motivo também por detrás disso, que é uma coisa que os caras aqui ignoram completamente. Enfim, os caras que defendem esse tipo de ideia, como o rapaz aqui, né? Ou seja, o problema que se caracteriza na origem, ou seja, a origem de tudo, levar a uma conclusão inevitável, é um erro completo. Afinal, nós sabemos de milhares de casos de pessoas que nasceram em uma condição e chegaram em outra conclusão completamente diferente. Nós devemos nos lembrar, portanto, que a origem da crença não afeta a fé em si. Ou seja, a ideia da falácia genética não é porque uma fé possui uma origem geográfica que logo a fé se torna inválida ou a crença totalmente falsa. Mas onde é que a moça citou isso daí? Eu tô vendo que o rapaz inventou isso daí. Mas sim, dá para demonstrar, dependendo do quão avançado é um estudo a respeito de um tipo de crença, dá para provar que é uma coisa completamente falsa, completamente inventada. No caso do cristianismo, judaísmo, dá para ter um monte de material aqui que demonstra completamente como esse negócio não passa de uma invenção, velho. Enfim. Afirmação número 3. A fé não é fato. Mais de 99% das pessoas herdaram sua religião da família ou da comunidade. Suas crenças são tradições culturais e não evidências de uma realidade divina. Dizer que a fé não é fato é somente uma afirmação, então nós não vamos considerar ela para fins argumentativos. Porém, a respeito de 99% das pessoas, alguns podem utilizar isso como um estilo de dados, como se realmente 99% das pessoas fossem assim. E considerando o censo a nível de Brasil, pelo ano de 2010, se eu não estiver enganado, não é bem assim que funciona, mas aqui eu acredito que a autora tentou passar a ideia de maioria e não dos dados em si. Por isso vamos responder nessa linha Foi exatamente isso que eu pensei também. de argumentação. Quando você diz que devido à localidade de uma pessoa isso determina a sua religião, você não pode inferir mesmo que a Não é determinar, por isso é que ela usou o termo provavelmente você será daquela religião. A maioria vai te pressionar a ser daquela religião, beleza? Se você nascer num berço hinduísta, por tradição, você tenderá a ser hinduísta, provavelmente serás hinduísta. Mas por ser muita gente, né? Isso acaba funcionando mais para quem é a maioria. Por isso é que tem muita gente, por exemplo, na Índia que é hindu. Eu estou usando o seu exemplo da Índia, que é para vocês poderem entender o meu ponto de vista, beleza? Mas também tem um contexto, por exemplo, de países islâmicos, por exemplo, onde a maioria é islâmico, países cristãos, onde a maioria são cristãos, entenderam? Basicamente isso daí. premissa fosse verdadeira, que agora a crença será absolutamente falsa. Ou seja, não é porque uma pessoa, ao nascer num berço budista e se tornar budista, invalida a crença budista por si mesma. Acho que a moça não trouxe nenhum argumento nesse ponto de vista aí, não. Aqui eu tô vendo que o rapaz está inventando, está viajando aqui. Mas assim, respondendo ao que ele trouxe aqui agora, nesse ponto de vista, é o seguinte. Ele disse que não é porque alguém nasceu num berço budista que a crença budista seja falsa. Agora me responda uma coisa aí, se você estiver vendo esse vídeo por acaso, né? Se você, quem sabe, fez um vídeo resposta. Existem várias religiões pelo mundo, várias crenças pelo mundo, né? E algumas delas entram em conflito de ideias. Como no caso do politeísmo e monoteísmo, né? Uns vão defender que só existe um Deus, outros vão defender que existem vários deuses. Uma ideia contrapõe a outra. Agora, qual é a crença verdadeira aí? No budismo, por exemplo, não necessariamente existe uma ideia de Deus, como no caso do islamismo, do cristianismo e por aí vai, né? É mais um estado de consciência alto que algumas pessoas podem atingir, daí levam um título, não sei o quê. Vão ser pessoas que, acima do que será um ser humano comum, né? As pessoas vão evoluir, as pessoas que vão atingir esse estado vão estar acima do que seria um ser humano comum, mas não vão deixar de ser seres humanos, né? Igual.
Tem isso daí, mas não necessariamente tem um Deus aí. Agora me diz uma coisa, quem é que tá certo? O budista que diz que não tem um Deus ou você que diz que tem um Deus? Ou o politeísta que diz que existem vários deuses? Quem tá certo aí? Hum? Aí fica complicado. Essa fé é verdadeira ou não? Se existem conflitos de ideia entre fé do budista, do islâmico, do judeu, do cristão, entendeu? Das variadas religiões que existem por aí. Hum? Qual é a fé verdadeira se tem conflitos de ideia? Quem consegue provar de forma cabal a sua fé para desmentir as outras? Quem? Ninguém. Não é assim que funciona. Isso justamente pelo fato de que a única coisa que podemos inferir desse argumento é que uma pessoa que nasce em berço budista possui muitas chances de também ser budista e de nunca questionar a sua fé, considerando o seu círculo social. Mas não que o questionamento seja falso ou que a religião seja falsa, sustentada nesse pináculo. É claro que sem dúvidas, e não é... Religiões têm influências culturais, sim. Se esse rapaz lesse um pouco de materiais que envolvem antropologia, arqueologia, né? Não é essa arqueologia barata aí que ficam vendendo aí no Rodrigo Silva, não. Arqueologia, história, religiões de outros povos. Se ele parasse, tirasse um tempo da sua vida para começar a ler um pouco mais sobre isso daí, nem faria o mínimo sentido argumentar tal coisa. Algumas religiões só têm semelhança porque houve encontro de culturas. Houve alguns sincretismos e por aí vai. O contato entre povos diferentes é que fez com que houvesse também essa troca de ideias, de informação. É esse contato entre culturas que fez com que, por exemplo, lá na Índia tivesse 14% de islâmicos. Era islâmico, né? Pô, naquela vez aí eu falei 14% de cristãos, troquei aqui o número, velho. É por esse motivo que você vão ter 14% de islâmicos, 4% de cristãos na Índia e por aí vai. Porque houve contato entre culturas, tem isso daí também, né? Nossa intenção negar isso, existem aspectos culturais em cada religião. Sobre isso não há o que se discutir. E se essas culturas aí nunca tivessem se encontrado, você acha mesmo que os astecas, por exemplo, chegariam à conclusão ipter lipster? Cara, eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra aqui. Ipter lipter. Enfim, se os astecas nunca tivessem contato com os espanhóis, você acha mesmo que eles chegariam às mesmas conclusões que você chegou a respeito do cristianismo que te apresentaram? Eles imaginariam que Jesus morreu na cruz, foi crucificado lá no Médio Oriente, morreu pelos nossos pecados, que há uma história toda que envolve o povo judeu antes de chegar em Jesus. Eles chegaram nessa conclusão por conta própria, sem terem contato com outra cultura que será dos espanhóis, e os espanhóis já eram cristãos. Ia acontecer isso? Por favor, né? Mas nós não podemos reduzir a questão da fé a coisas meramente culturais. Não à toa temos desenvolvimentos e debates em temas como filosofia, lógica, a própria metafísica, debates muito amplos e enriquecedores. Não podemos reduzir meramente a questões culturais. Então me diz uma coisa, por que você não é totemista? A fé racional é um princípio básico de qualquer religião, mesmo que você... Por que você não é da religião dos brasileiros nativos? Mas a tua religião é uma religião estrangeira, que veio de fora. E você está defendendo aí cristianismo. Por quê? Isso não é cultural. Tem uma fé extravagante ou que seja baseada em fanatismos, isso não significa que a fé em si seja uma mera questão de determinação da localidade, ou que se você é religioso, logo você é uma pessoa manipulada ou burra. Em nenhum momento a moça também falou isso, cara. Que o rapaz ficou inventando um monte de coisas nada a ver com o vídeo da moça, velho. Agora, você quer saber o que não é uma falácia? Justamente a nossa formação de apologetas em conjunto com a comunidade que nós disponibilizamos para todos. Se você é um cristão que enfrenta dúvidas constantes, não sabe responder às dúvidas que a sua fé levanta, ou pelo menos ao procurar ajuda não conseguiu encontrar as soluções que procura, não tem problema. Sabe por que tem muito cristão que fica com dúvidas? Por que algumas coisas não encaixam? Por que algumas pessoas ficam com a fé abalada ou perdem a fé, como no meu caso, né? Virei ateu. Porque os caras pegaram um monte de histórias de épocas bem retrasadas, milênios e milênios atrás, 2.800, 2.700 anos atrás. Pegaram esse monte de histórias que era um compilado de outras mitologias.
puxaram para os dias de hoje com o tamanho de um anacronismo. Ficam defendendo com ideias atuais. Um conjunto de historinhas aí fantasiosas que os caras do passado fizeram, porque lá não tinham conhecimento que se tem hoje. Por isso é que muita gente fica com essa dúvida aqui. Hoje tem muita coisa da área do conhecimento que avançou, que inclusive desmentiu muita coisa que a religião explicava, né? Porque naquela época não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Porque que, eu vou dar um exemplo aqui. Em algumas culturas e religiões você encontra o seguinte, que se a pessoa está doente, se a pessoa está assim, sei lá o que, é porque é influência de algum tipo de espírito maligno que está agindo sobre o corpo dessa pessoa. Hoje tem muita coisa, como por exemplo o caso da epilepsia. Hoje nós vemos que não, é uma condição, não sei o que, procura-se formas de tratamento, há outro tipo de doenças que associavam a coisas de demônio, mas hoje tem remédios para tratar, coisas que têm curas e por aí vai, porque o conhecimento humano avançou. Entenderam? Não tem nada a ver com espíritos, como a religião trazia e apresentava essas ideias. Antigamente era verdade, né? Eram mentiras enrustidas de verdade. Mas enfim, antigamente era verdade para eles. Hoje tem muita coisa que descobrimos que não. Mas a religião explicava com essas supostas verdades. Ou seja, conhecimento arcaico, atrasado. E os caras pegam toda essa ideia aí, tentam aplicar para os dias atuais, como no caso dos cristãos. Por isso é que tem muita gente que fica confusa, com dúvida. Por quê? Porque estão acreditando em ideias completamente ultrapassadas, na base de mitologias. Seja você um evangelista, um missionário ou apenas uma pessoa curiosa que deseja fortalecer a própria fé, nossa formação é para você. Nós iniciamos com lógica, metafísica, filosofia das mais diversas, entramos em ciência histórica, arqueologia e até mesmo argumentos específicos como... Arqueologia? Quer falar de arqueologia? Se você se basear em arqueologia, você vai ver que tem muita coisa na Bíblia aí que inventaram mesmo, né? Algumas coisas, algumas figuras, alguns eventos aconteceram. Só que a arqueologia também demonstra que há outros que não. A mesma arqueologia que mostra que aconteceram algumas coisas também é a mesma que mostra que há outras na Bíblia que não aconteceram. E pessoas que sequer existiram. É arqueologia. Vou vos dar alguns exemplos aqui. A Bíblia Desenterrada, por exemplo. Arqueologia. O Reino Esquecido, Arqueologia e História de Israel Norte. Esses dois livros aqui de Israel Finkelstein. Pela arqueologia, desmentem algumas histórias aí da Bíblia que se passam como se fossem verdade e que alguns ainda tentam aplicar para os dias atuais. Aqui desmente uma das maiores histórias, né, que marcam assim a Bíblia, que seria a história do Êxodo, por exemplo. Não tem evidências de Êxodo, alguma coisa aí do gênero. A arqueologia mostrou isso daí. Tem esse livro aqui, As Sagradas de Asherá, também tem um pouco de arqueologia. A História Primitiva de Deus também, envolve também textos da antiga Ugarite, né? O Surgimento da Bíblia também tem algumas questões que envolvem arqueologia. E essa aqui, Yahweh Before Israel, Glimpses of History in a Divine Name. Yahvé antes de Israel, vislumbres da história em um nome divino. Esse livro aqui. Esse é do Daniel Fleming, esse aqui é do Conrad Smith, esse aqui é do Mark Smith, esse aqui é da Suelen de Matos e aquele outro que eu vos mostrei do Finkelstein. Arqueologia. Se esse rapaz aqui, o Lucas, né, lesse sobre esses livros aqui, ele estaria disposto a dizer que realmente há coisas na Bíblia que não dá para levar como eventos históricos. É arqueologia. E outra, geralmente os cristãos que se focam muito em filosofia eles ignoram mesmo história, antropologia, mitologias, que já foram religiões de outros povos, ignoram as influências que outras mitologias tiveram na crença deles, ignoram completamente isso daí. Por isso é que recaem argumentos falhos como esses que vocês estão vendo aqui. Essa ideia de que não, a cultura não influencia nada na religião, não necessariamente, não sei o quê. Gente, cultura tem suas influências. Tem sim suas fortes influências. E hoje se você só vê que há países que ainda tem um percentual de pessoas de outras religiões, porque os povos tiveram contatos e levaram consigo suas religiões, suas mitologias, suas histórias. Por isso é que acontece isso daí. Você acha mesmo que um povo completamente isolado vai cogitar em algum momento, alguém lá vai cogitar em se tornar budista, cristão, islâmico? Falo, por exemplo, de um povo que seja assim tribal, né? Completamente isolado. Vão cogitar isso por conta própria? Vão ter algum tipo de revelação divina sobre isso? Ou alguém vai ter que ir lá e apresentar isso, como fizeram aqui no Brasil, que trouxeram aqui o cristianismo.
Se não é cultural, como é que trouxeram, como é que exportaram religião? Se, não é, se religião não é uma coisa completamente cultural. Como é que tiveram que exportar para outras pessoas passarem a ser de outra religião? A maioria aqui era de religiões próprias, religiões locais. Quando o europeu veio aqui e dominou as Américas, a maioria se tornou que da religião que veio de outro lugar, de outra cultura. Inclusive moldou também a cultura daqui. Como é que a religião não vai ser algo cultural? Complicado. As famosas 5 vias de São Tomás de Aquino, ou a parte sobre se Jesus existiu ou não, através tanto de evidências arqueológicas como da ciência histórica. E falar de Jesus histórico com evidência arqueológica é um tiro no pé, meu filho. Caraca, velho. Enfim, já dá pra ver o naipe desses estudos deles aí. Então, não se preocupa, se você possui qualquer um desses problemas ou tem o anseio por melhorar a sua crença e a sua fé com base na razão e na lógica, sem abdicar. Não fala isso, meu filho. Não dá pra misturar razão com fé, com lógica. Não dá pra misturar essas coisas. São antagônicos, mas são ideias completamente antagônicas, velho. Complicado, velho. Eu não sei se ele é literalista bíblico, se ele realmente acredita em Adão e Eva, essas paradas. Não sei. Se ele acredita nisso daí, caraca, velho, é foda. Eu não sei se ele é literalista bíblico de Jesus e tal. Se ele acredita nisso daí, é foda também, meu. Aí não dá pra... Aí esquece a razão, esquece. Não mistura isso daí. Inclusive, esse é um dos motivos também que me fez começar a me afastar da minha fé. Eu fui procurar colocar razão na fé e o negócio virou uma bomba atômica, explodiu. Não dá certo mesmo. Não faz isso, não. De nenhum tipo de ciência. E também se tornar uma pessoa ainda melhor, seja pra causa de Cristo, seja pro seu próprio aperfeiçoamento, não se preocupa, é só acessar o link que tá aí na descrição do nosso canal e você pode fazer parte da nossa comunidade de apologetas. Cara, como eu gostaria tanto de ter uma conversa com esse rapaz, hein? Como eu gostaria tanto. Afirmação número 4. A religião evolui como a cultura. Práticas como a escravidão, caça às bruxas e guerras santas já foram consideradas e inspiradas por Deus. Hoje são condenadas. Aqui novamente nós temos mais um non-sector em relação à fé cristã, por exemplo, considerando que estamos falando do Deus cristão. Acompanha no quadro comigo. Premissa número 1. Escravidão, caça às bruxas e guerras santas já foram consideradas válidas em nome de Deus. Conclusão, Deus aprova esse comportamento. Vamos considerar aqui a questão de ser o argumento. Misturou coisas de novo. Esse cara mistura as coisas de um jeito, velho. Religião evolui conforme o passar do tempo, conforme a cultura também vai evoluindo, sim. Por exemplo, na Bíblia vocês veem claramente, personagens bíblicos que inclusive foram considerados heróis da fé, e que Deus em nenhum momento repreendeu eles por tais práticas, que tinham várias mulheres. Salomão, por exemplo, é um personagem que tinha várias mulheres. Davi é um personagem que tinha várias mulheres. Jacó se envolveu com mais de uma mulher. Abraão se envolveu com escrava, sua mulher. Depois da mulher dele morrer, teve mais filhos com outra mulher. Ló, no caso, se envolveu com as 2 filhas. O que mais? A família de Noé... Família de Noé nem se fala. Rolou uma suruba aí de incesto. Sem contar Adão e Eva, né? Mas enfim. E por aí vai. Mas enfim, aquele desvirtuou de novo completamente essa questão. Sim, realmente a religião se molda conforme o passar do tempo e conforme a cultura em si, né? Porque hoje você não vê práticas do cristão, por exemplo, ter mais de uma mulher. Você não vê judeus, inclusive, tendo mais de uma mulher, por exemplo. Como esses personagens bíblicos aí. E outra, ele falou que não... Deixa eu até voltar aqui. Os caras nem lêem a própria Bíblia, daí ficam vindo com esses argumentos aqui. Vou voltar aqui para pegar o contexto todo. A premissa: escravidão, caça às bruxas, guerras santas já foram consideradas válidas em nome de Deus. Sim, essas pessoas que fizeram tais coisas faziam isso em nome de Deus e do Deus que ele acredita. Mas isso já bem, escravidão ainda está dentro do contexto bíblico. No período que a Bíblia remonta aí, né? Caça às bruxas também tem uma parcela aí, se não me engano, no Antigo Testamento. Guerras santas também, quando Deus mandou Josué lá invadir outras terras e matar geral, não sei o quê. Inclusive mandar voltar para se matarem, para se vingarem dos amalequitas e tal. Matar os midianitas também, isso aí também é guerra santa. Esse todo tipo de contexto nós encontramos na Bíblia em si, naquelas narrativas. Mas também alguns deles aconteceram muito tempo depois de terem já juntado os livros da Bíblia e tal. Isso já é por envolvimento da Igreja Católica, onde houve caça às bruxas, também teve guerras santas, como no caso das cruzadas, né? A escravidão moderna, né, no sentido de que escravizaram muitos negros, né, africanos,
Essa escravidão também alguns faziam no pretexto de ser um mandamento bíblico, né? Alguns utilizavam essa ideia de que não, lá tem a ver com a história de Noé, com os netos e filhos dele, que eram para ser que os filhos de Cã seriam escravos dos filhos de dos outros filhos de Noé, pô. Tô falando tão rápido que nem tô parando para pensar. Dos outros filhos de Noé. Será basicamente isso daí. Alguns usaram isso como subterfúgio para, inclusive, a escravidão que aconteceu com os povos africanos, né? Basicamente isso. Mas na própria Bíblia em si, meu filho, vou avançar aqui, ó. As bruxas e guerras santas já foram consideradas válidas em nome de Deus. Conclusão, Deus aprova esse comportamento. Aprova sim, porque na própria Bíblia você encontra o próprio Deus que você acredita regulamentando escravidão. Eu vou vos mostrar aqui, ao vivo e a cores. Agora vamos ver qual é o argumento do rapaz aqui. Porque ela aqui fica criando premissas falsas que a moça nem disse para argumentar em cima. Vamos lá ver. Vamos considerar aqui a questão de ser o argumento do Deus cristão. É claro que ela não diz em palavras a respeito de Deus aprova esses comportamentos, mas a ideia de que a religião muda com a cultura poderia levar a essa conclusão. Sim, porque hoje não se escraviza mais pessoas, né? Antigamente escravizavam em nome de Deus. Hoje não se faz isso, por isso é que mudou com o tempo e com a cultura. Ou seja, a ideia de que a aprovação de Deus depende do tempo e da cultura do qual estamos vivendo. Esse não é o caso. Não é porque as pessoas agiram em nome de Deus fazendo coisas completamente terríveis que logo Deus aprovaria ou que a religião teria uma mudança cultural, por assim dizer. Os princípios fundamentais da não violência, da legítima defesa e até mesmo do amor e da justiça de Deus são princípios fundamentais que são imutáveis e não podem ser colocadas em xeques por atitudes humanas. É que eu tô pausando para responder logo, mas vou ouvir mais o que ele tem a dizer aí. A única prova do qual a religião somente seria volátil ou mudaria conforme o tempo é se o próprio Cristo validasse ou abrisse margens de interpretação para que todas essas ações ocorressem em nome de Deus e com a aprovação divina. Beleza, já dá pra ver que esse rapaz aqui nem a própria Bíblia lê, né? É mais um cristão que não lê a Bíblia, infelizmente. E tá cheio de cristão que não lê a Bíblia. Vou vos mostrar na própria Bíblia Deus aprovando esse tipo de práticas, beleza? Porque isso, se alguém pega e lê isso daí, também vai ver, não, se Deus fez isso daí, por que eu não posso fazer em nome de Deus? A Bíblia estimula assim a fazer isso. Vamos lá, galera. Perfeito, galera. Então eu abri aqui Êxodo 20, como vocês podem ver, né? Êxodo 20 é o capítulo que aparece lá os 10 mandamentos, não sei o que muitos cristãos gostam de utilizar para fazer as suas pregações e tal. Só que tem um detalhe interessante aqui, galera, se vocês forem observar muito bem. Se vocês chegarem até o versículo 22, aqui onde está escrito lei acerca dos altares, vão se deparar com um detalhe muito interessante. Vejam bem o que está escrito no versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. Quem que disse? Deus. E daqui ele vai dando algumas leis acerca da adoração, de altares, que é para não adorar outros deuses e tarará. Só que tem um detalhe aqui, galera. Era Deus ordenando Moisés. E isso não para por aqui. Isso continua ainda no versículo 21, pessoal. Continua no versículo 21. Aqui ainda é Deus dando ordem do que tem que se fazer. E aqui ele fala das leis acerca de... Aqui colocaram servos, mas não é servos, é escravos. No hebraico está escrito escravos mesmo, o significado da palavra. Tanto que aqui traduziram até bem o que estava lá que estavam lá nos textos hebraicos, né? Como vocês estão vendo. São estes os estatutos que lhes proporás. Quem que falou que são estes estatutos? Foi o próprio Deus. Porque a leitura continua lá a partir do... Ela começa aí no versículo 22, mostrando que Deus é quem estava dando essa ordem. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. É Deus falando isso daí. E daí vocês podem continuar a leitura. Você pode colocar pausa, né? Botar pausa. Ou bater um print. E continuar a leitura do que está aqui na tela. A respeito de escravos, né? Deus regulamentando como tratar escravo hebreu, por exemplo. E tem outro detalhe também, galera, que eu acho bem nojento até. Que está lá no versículo 7, né? Os outros também são nojentos a respeito de Deus regular escravidão. Mas aqui o 7 também, pô, só vai piorando, gente. Olha o versículo 7. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se o homem vender sua filha como escrava. Agora entra um detalhe interessante aqui.
cara falou de Jesus, ai, mas Jesus é amor, não sei o quê. Aquelas mesmas conversas de sempre. Me diz uma coisa, aí no Antigo Testamento, esse pai de Jesus, né, que os cristãos acreditam aí, alguns dizem que é é o próprio Jesus, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus é o próprio Jesus, então esse seria o próprio Jesus. Mas enfim, vocês acabaram de ver aqui, e essa é uma parcelazinha que eu vos mostrei, pessoal. Tem mais outras passagens que falam de escravidão aí, de regulamentação de escravidão. Esse Deus aí em nenhum momento aboliu essa questão da escravidão. Em nenhum momento falou para o povo dele que é uma coisa completamente errada, para eles se diferenciarem de outros povos que tinham tais práticas, né? Ele em nenhum momento diferenciou o povo dele e lhes colocou nesse status mais elevado de consciência, não. Fez o quê? Regulamentou a escravidão. Tirou o povo do Egito, que o pessoal fala que estavam sendo lá escravizados, né? Tirou o povo da escravidão do Egito, salvou eles, para depois usar o mesmo povo para regulamentar a escravidão. What the hell? E daí o rapaz do vídeo vem me falar que não tem isso daí não. Se pessoas escravizaram, fizeram a Guerra Santa, é porque elas fizeram aquilo dizendo que eles estavam fazendo em nome de Deus, não que Deus realmente mandou elas. Tá aí na Bíblia, meu filho. Eu acabei de ler aqui um exemplo para você. Queres mais um outro exemplo que envolveria uma Guerra Santa? Vou te mostrar aqui, um clássico aqui que a gente mostra, né? Vamos lá. Tem aqui uma passagem onde esse Deus do rapaz aí do vídeo, né? Ele próprio estimulou seu povo a se vingar para provocar uma guerra que sequer tinha necessidade de provocar. Mas enfim. Aqui, 1 de Samuel 15. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor é quem? Deus, né? A ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor, de Deus, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, que será quem? Deus. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Troquei tudo. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, foi provocar um conflito, né, uma guerra, porque ele quis se vingar. Aqui, que se vocês lerem o texto, quem mandou claramente foi Deus. Sem contar que tem outras passagens como o Deuteronômio 13, onde Deus estimula, o próprio Deus estimula parentes a matarem seus próprios parentes, caso esses parentes levarem aí a adorar outros deuses. É para matar. Agora me diga uma coisa, se alguém pega a Bíblia, por exemplo, né, e lê esse tipo de coisas aqui, um crente ferrenho mesmo, lê esse tipo de coisas, isso não estaria sendo um tipo de incentivo para a pessoa praticar tal coisa porque foi Deus quem mandou? Os caras lá no passado, quando provocaram as cruzadas tinham um motivo político por detrás, né? Mas enfim, religioso e político. Os caras, quando aconteceram as cruzadas, caças às bruxas, inquisição, esse tipo de coisas. Me diga uma coisa, com base no que eu acabei de ler agora, eles não tinham mil motivos para poderem fazer tais coisas em nome de Deus? Porque na própria Bíblia Deus estimula e incentiva e manda os caras lá, o seu povo, fazer coisas horríveis. Como vos mostrei agora. Então esse rapaz nem a Bíblia lê. Complicado, né? Só se baseiam no Novo Testamento, Jesus isso, Jesus aquilo. Ignoram completamente o Antigo Testamento. Ignoram também detalhes que estão no Novo Testamento. Como por exemplo Lucas 19 e 27. Onde Jesus usa uma parábola para demonstrar que ele não aceita pessoas que não aceitam o governo dele. É para matar essas pessoas. E por aí vai. Afirmação número 5. A religião muda com a sociedade. Como pode então ela se firmar como uma fonte de verdade imutável? Aqui novamente vamos ao quadro. Premissa número 1. A religião muda com a sociedade. Conclusão, ela não pode ser fonte de uma verdade imutável. Sim, ela muda com a sociedade porque você hoje não escraviza, né? Mas eu acabei de ler agora que o teu Deus lá incentivou o povo dele a escravizar, regulamentou a escravidão inclusive. Novamente uma questão de non sequitur, as premissas não se seguem logicamente da conclusão. É claro que compreendemos que conforme a cultura muda, as pessoas podem ter a tendência de mudar também os seus comportamentos, mas isso não implica na invalidade da mensagem dada pela fé. Isso porque os princípios fundamentais da religião cristã continuam em vigor desde o começo do seu surgimento. Como é que é? Jesus era judeu. Estava dentro de uma sociedade onde a palavra da mulher valia menos.
Agora eu lhe pergunto, você que segue esse tal Jesus aí, que foi o precursor do cristianismo, né? Você que segue esse Jesus, a palavra de uma mulher vale menos para você, Lucas? O testemunho de uma mulher vale menos para você? Quando Jesus se deparou com uma mulher cananeia que foi pedir ajuda dele, que era para curar sua filha que estava endemoniada, isso está lá em Mateus 15, como é que Jesus respondeu a essa mulher? Vou vos mostrar aqui até. Fica mais fácil. Mateus 15, a partir do versículo 21. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela estava desesperada, pela sua filha. Ele então, respondendo, disse: Ele quem? Jesus, respondendo, disse, estou aqui no versículo 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela comparou a mulher cananeia com cachorrinho. Tá aí na tela, não sei o que estou inventando. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas esse Jesus de compaixão, que ama os pecadores, não poderia olhar para a mulher e dizer: pô, calma aí que eu vou te ajudar. Para mim não importa se você é cananeia, se você é samaritana, se você é gentia, para mim não importa. Eu vou te ajudar, minha filha. Basta você ter fé, acreditar que vai acontecer, beleza? Vamos lá. No caso, ela nem teve fé aí. A filha que estava endemoniada também, que foi curada, velho. Mas enfim. Tá aí. O próprio Jesus tratando uma pessoa que uma cananeia, que não era judia, do grupo dele, uma mulher, como cachorra. Você concorda com isso daí, Lucas? Com esse tipo de comportamento do precursor do cristianismo, que é a figura que você segue, que fala que é de amor e de compaixão. Você concorda com esse tipo de atitude? Saia por aí falando que gentios, por exemplo, fazendo alusão aí à cananeia, sai por aí falando, você até é gentil também. Na visão de Jesus, você seria um gentil. Estaria te chamando de cachorro, Jesus. Na verdade, Mas siga o exemplo de Jesus, saia por aí chamando estrangeiros de cachorros, como Jesus fez com a mulher cananeia. Você faz isso? Eu imagino que não. Mas você segue essa religião do cristianismo, onde o precursor é Jesus Cristo. Mudou ou não, conforme a cultura? A palavra da mulher, a forma como você trata a mulher, mudou ou não? Caraca, velho. Salvação ainda é pela graça, somente mediante Cristo, somente pela fé, somente pelas Escrituras. Salvação é pela Ou seja, graça. A ideia não é anular a Cristo ou dizer... Aqui já começou aqueles rolê aí de pregação, porque salvação é pela graça. Vou vos mostrar mais um exemplo aqui, galera. Vamos lá, Mateus 10, a partir do versículo 16, o jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ouçam muito bem a pergunta aí que o rapaz fez, hein? O que é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida... que vida? Vida eterna, que o rapaz aí perguntou antes. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Onde é que Jesus disse que vai ser salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo aí? Aonde é que ele disse isso? Olha aí, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Da lei. Dos judeus. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Todos esses paranoias aí. Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo era outro judeu, porque os outros, como a mulher cananeia, era cachorrinha, como disse lá Jesus. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, aqui é questão de perfeição. Se queres ser perfeito, alcançar essa vida eterna, vai, vende os teus bens
Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades, ou seja, não queria largar a mão do bem bom. Jesus em nenhum momento lhe disse que, olha, abandona tudo o que tens e me segue e serás salvo pela minha graça. Você tem que crer que eu morrerei na cruz, que vou ressuscitar, e basta crer nisso daí que você será salvo pela minha graça, que eu morri para ti de graça. Não. O que é que Jesus respondeu quando ele perguntou sobre a vida eterna? Guarda os mandamentos. É complicado, né? O rapaz vem me falar de graça. Pô, é isso que eu disse, nem lê a Bíblia direito, daí mistura com filosofia, pô. Vira essa aberração aí. Complicado. Que Deus aprova isso ou aprova aquilo segundo a sua cultura, porque embora possamos mudar os nossos comportamentos em relação à organização, a vestuário ou ao que entendemos subjetivamente como isso ou aquilo em questões morais específicas, isso não significa que os princípios fundamentais da moral cristã, das suas virtudes, do amor e da justiça de Deus acompanham essa volatilidade. Esses princípios são imutáveis e tão somente permanecem presentes, porque Cristo não validou esse tipo de mudança. Ou seja, qualquer prática diferente daquilo que Deus orienta ou do que Cristo sancionou como estando nas Sagradas Escrituras já não é mais cristianismo. A afirmação. Os caras se apegam no judaísmo para querer moldar a religião deles, velho. Eu ia falar isso. Mas enfim, que eu expliquei já refuta tudo isso que o rapaz falou aí. Número 6. A fé é pessoal. As leis não deveriam ser. Leis baseadas na religião impõem crenças de um grupo sobre todos os outros. Aqui é um ponto que podemos concordar. Não é nossa ideia que o cristianismo seja a religião oficial do Estado e com base na fé sejam criadas leis para que as pessoas se adaptem ao cristianismo. Muito pelo contrário, a própria Bíblia... Não é nossa ideia. Nesse nós você inclui quem você e as pessoas que você conhece ou você inclui todos os cristãos? Porque não teria como incluir todos os cristãos, porque aqui no Brasil existe bancada evangélica. É muito claro em defender a ideia de liberdade de consciência. Aqueles que se achegam a Cristo só podem se achegar a Cristo mediante liberdade de escolha. Caralho, velho. E é isso que eu não entendo, velho. Geralmente esses caras começam um vídeo falando de uma coisa, respondendo a pessoa aí que abordou sobre o assunto, depois começam a fazer pregação. É sempre assim. Isso que ele tá fazendo aqui é pregação, gente. Estando plenamente convencidas e conscientemente atuantes a respeito da sua decisão em prol de Cristo. Isso significa que o Espírito Santo trabalha para te convencer das premissas cristãs. O Espírito Santo trabalha para convencer das premissas cristãs, mas os caras gastam milhões de reais, de dólares aí fazendo missões, indo pelo mundo. Pessoas, não Espírito Santo, pessoas. Alguns na sua tentativa falham em evangelizar os outros. Se o Espírito Santo realmente existisse e tivesse poder de alguma coisa, já ia conseguir se infiltrar em países que cristãos não têm muito espaço, iam conseguir se infiltrar em países que há grupos que perseguem cristãos. De boas, iam conseguir se infiltrar aí, graças ao Espírito Santo. Mas não, quem vai e prega as paradas são pessoas, e nem conseguem ter 100% de sucesso na pregação para convencer alguém de alguma coisa sobre cristianismo. E essa é mais uma prova de que é uma coisa completamente cultural, porque os caras têm que sair de onde estão e levar uma religião que não é de outras regiões, não são de outros países, não são de outras comunidades, tem que levar lá. Foi graças a essa questão de eles se espalharem pelo mundo que acabaram a influenciar alguns povos a terem um percentualzinho de cristianismo, ou de islamismo no caso, né? Porque o islamismo também é uma religião expansionista, como o cristianismo. Você acha mesmo que se essas religiões ficassem no canto delas, teria algum arunta lá da Austrália, aborígene, imaginando, uau, não, Maomé foi transladado com um cavalo de um lugar para o outro? O cara ia chegar nessa conclusão por conta própria. Ou ia chegar na mesma conclusão que um cara lá foi pendurado num pau, que é Jesus. Chegaria nessa conclusão por conta própria, sem ter contato com alguém que professa esse tipo de crença. Por favor, né? Por isso é que é uma coisa cultural, regional. E por ser uma coisa cultural, a tendência vai ser das pessoas que nascem nesses países aderirem à religião da maioria. Essa é a tendência. Provavelmente será dessa religião. É isso aí. Não tem segredo, não.
mas ele nunca lhe forçará a aceitar nada. Cabe a você, em um diálogo consigo mesmo e com o Se você não aceitar Jesus Cristo, você vai para o inferno. próprio Deus, entender se aquilo é verdade ou se você rejeita. Afirmação Também nem sei, né? Vai que o rapaz aí seja adventista, né? Nunca se sabe. Porque tem alguns como os adventistas e os TJs que falam de aniquilacionismo. Aniquilacionismo seria a ideia de que se você não aceitar Jesus, simplesmente vai deixar de existir. Não vai ter um lugar eterno de sofrimento para você, não. Agora, se o rapaz acredita em inferno, aí é complicado, né? Se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Jesus não te obriga, mas se você não aceitar, vai para o inferno. número 7. Se religião é cultural e não factual, por que deveria ditar como todos nós vivemos? Você tem razão. Um dos problemas mais comuns é que pessoas de diversas vertentes religiosas tentam impor aos outros aquilo que a sua fé diz. Ah, é tipo quando os europeus chegaram aqui, né? Aqui tinha impérios, Azteca, Maia, Inca, tinha povos que moravam nas suas tribos aí, em aldeias, né? Com as suas respectivas crenças, né? Daí chegaram os europeus, né? Desbravaram, começaram a colonizar, impuseram cristianismo, né? Em África também aconteceu a mesma coisa, né? Na Oceania também, né? Na Ásia até tentaram tomar uma boa surra aí, na Ásia Oriental, né? Mais oriental, tomaram uma boa surra aí. Tentaram, mas tomaram surra. Pois é, né? Caraca, que novidade. E a mesma coisa vale para o islamismo. Também são outros expansionistas, porque eles dominaram o norte de África, foram chegar até lá no Extremo Oriente também. Igualzinho o cristianismo. Na Índia tem 14,8% de islâmico, por quê? Chegaram lá com força. Jihad. Essas paradas aí. E nós discordamos disso completamente, inclusive o próprio texto sagrado, como você pode conferir nestas partes aqui. Justamente porque Deus chama você a conversar com Ele. Então por que Deus não apareceu para os indígenas antes dos europeus chegarem aqui? Por que não lhes revelou sobre Jesus Cristo que morreu pendurado num pau grosso? Por que não? Por que os caras tiveram que vir aqui de caravela, implementar a religião deles? Caraca, velho. Bom, observem aqui um dado muito interessante, pessoal. Olhem aqui. Entretanto, aqui um pouquinho mais. Vou passar o cursor, que é para ficar claro onde eu estou lendo aqui. Aqui nessa parte, pessoal, Agência Brasil, beleza? Relatório da ONU aponta aumento do número indígena, blá blá blá. Aqui, ó. Entretanto, os países com maior proporção de população indígena são Bolívia, com 62,2%, tem a Guatemala com 41%, Peru com 24%, México com 15%, por aí vai. Mas realmente, galera, isso é que eu já sabia antes de pesquisar aqui, né? Que Bolívia é um dos países aqui das Américas, né? A América Latina, pelo menos, que tem uma grande concentração de povos indígenas. Diferente do Brasil, que já tem muita miscigenação, e como outros países também daqui, né? Então vejam bem isso, pessoal. 62,2%. Beleza? Agora olhem isso daqui. Religião na Bolívia, percentual. Tem essa informação aqui que usou essas fontes como o Vaticano e tal, que diz que a religião predominante na Bolívia é o cristianismo, cerca de 98,9% da população. Aponta aqui esses dados, né? Entre cristãos, a maioria se identifica como católica, 88,5%, e a minoria protestante com 10%. Também tem esta outra matéria aqui, cara, que eu fico falando tão rápido que misturo as palavras, velho. Tem esta outra matéria aqui que é o seguinte, da Fundação Perseu Abramo, né? Que eles disseram que 78,9% são católicos, 13,7% são evangélicos, 1,3% são outros cristãos, né? Que implica 93,9% da população que é boliviana, que ele detalhou um pouquinho mais, né? Que bate mais ou menos com esse valor aqui de 98,9% que está em cima, né? Então, eu quero vos mostrar aqui o seguinte, pessoal. Que na Bolívia, por exemplo, ainda há uma grande concentração de povos originários. Não tem muita miscigenação assim, né? E a maioria lá é cristã. A questão é, cristianismo é uma religião originária dos bolivianos? É uma religião originária dos indígenas? Não é. Não é. Eles não chegaram por revelação de algum tipo de Espírito Santo por conta própria sobre o cristianismo. Tiveram que levar para lá,
pelo contexto que nós tivemos pela história de colonização, massacre e por aí vai. E hoje acabou virando a religião do lugar. Por quê? Porque teve um povo que dominou eles. E isso sempre aconteceu na história da humanidade. Quando um povo subjugava o outro, as suas influências culturais e religiosas também se sobrepunham ao povo que foi dominado. Isso aconteceu com os judeus. Então, os judeus esses que os cristãos usam aí para se abraçar em algumas ideias, né? Basicamente isso. Pessoas só podem aceitar a Cristo voluntariamente. A aceitação baseada na força não passa de uma mentira. Então a tua religião é uma mentira, meu querido, porque eu acabei de te provar agora que o cristianismo se espalhou na base da força. É uma mentira. Refutado. Ou seja, se a crítica se baseia em impor aos outros a sua fé, podemos concordar que de fato não passa de uma mentira, uma Meu filho, então tua religião é uma mentira. Deixa de ser cristão a partir de agora. Tá refutado, pronto. Segue a vida. forçação de barra e algo completamente descartável. No entanto, se a fé é oriunda de consciência genuína, da plena convicção da verdade que Cristo oferece, então não há o que se falar em imposições. Agora nós temos que considerar um ponto. Também foi levantado a ideia de que a religião não é factual, mas como foi... Por isso é que eu disse, cara, o pessoal que fica se baseando em filosofia, essas punhetagens mentais para defender a crença deles, ignoram história, ignoram isso daí. A história para eles só vale se for história que vira, que se volta para estudar aí Jesus, não sei o quê. Agora a história de outros povos eles ignoram completamente. Ou seja, ela acabou de demonstrar que a religião dele é uma mentira. Quer dizer, ele não, eu acabei de demonstrar que a religião dele é uma mentira com base no argumento dele. Porque o cristianismo não é religião original de povos das Américas, africanos, pessoal da Oceania, do Extremo Oriente, inclusive do Norte Europeu. Não é. feita afirmações, mas não argumentos em prol dessa ideia, então vamos nos isentar de responder essa afirmação. Nós também devemos nos lembrar que não estamos aqui na intenção de excluir outras religiões. Se você é budista, umbandista, muçulmano, não importa. Se você discorda que a sua religião é uma mera questão cultural e pode ser algo de livre convencimento com base na razão, comenta aí com a gente como é a sua experiência ou o que a sua fé fala a respeito desses aspectos. Afirmação número 8. Quando você vê a religião como geografia, cultura e tradição e não como uma verdade, você pode começar a se perguntar: a fé deve ter lugar nas nossas leis ou deve ser uma questão apenas de crença pessoal? Novamente, o conceito de fé não se resume à ideia de geografia, tradição ou meramente crenças pessoais. Se resume sim, porque só houve esse sincretismo, as pessoas... alguém, vou voltar de novo a dar esse exemplo, alguém que é indiano tem 4, alguma coisa por cento de chance de se tornar cristão, ou naqueles 14, tantos por cento de islâmico, ele tem alguma chance de virar cristão, nesses 4% de cristãos que existem, ou islâmico naqueles 14%, porque houve esse contato entre povos diferentes, culturas diferentes, com profissão profissão, professar fé. Então seria a profissão de fé. Confissão, vou usar a palavra confissão que fica melhor. Com confissão de fé regional. É isso que eu disse antes. Para você ver povos, por exemplo, aqui na Bolívia, por exemplo, onde a maioria é cristã, é porque tiveram que vir pessoas que acreditam em Jesus, todas essas paradas, inseriram esse contexto na sociedade deles. Eles não chegaram a essa conclusão por conta própria. Eles trouxeram uma fé que não é fé daqui. Se esses povos nunca tivessem tido algum tipo de contato, nunca, se o cristianismo não fosse uma religião expansionista, como é, você acha mesmo que os bolivianos chegariam por conta própria, os nativos dali chegariam na conclusão por conta própria sobre a fé de uma outra religião? Iria brotar um indivíduo aí, se denominado do cristão, sem nunca ter ouvido falar sobre Jesus Cristo? Entenderam? O ponto é que a fé precisa partir de princípios racionais, caso contrário,
já não há mais nenhuma crença, já não há mais nenhum embasamento. Rapaz, fica misturando fé com religião de novo. Isso aí não dá certo, gente. Enfim. É claro que a Vou despachar essa parte aqui, senão fica muito longo o vídeo. religião, novamente, possui aspectos culturais, geográficos e de tradição. No entanto, isso não implica não ser ela verdade. Isso apenas implica que, dependendo do lugar de onde você nasce, você pode estar mais propenso a certas crenças, Por isso é que ela falou provavelmente, né? mas não pode estar determinado. Mas ela não determinou nada, caramba. Antes dos povos se encontrarem, você teria certeza mesmo que um boliviano aí iria chegar... Boliviano não, sei lá, vou pensar nos peruanos, por exemplo, que tinha lá o Império Inca, por exemplo. Você acha que um cidadão Inca ia chegando por conta própria na conclusão da fé cristã? Do nada ele iria acordar, hoje eu sou cristão, sem antes os europeus chegarem lá. Caraca, velho. Hoje só acontece isso porque houve encontro de povos, trocaram informação. Por isso é que num país onde a maioria é de uma religião, pode ter aí algumas outras pessoas de outra religião. Por isso é que a moça usou a expressão, provavelmente se você nascer num país maioritariamente budista, você será budista. E não disse que necessariamente serás. Porque ela trabalhou com a probabilidade de que a maioria vai influenciar os outros. Isso não exclui a minoria. É tão simples esse raciocínio, pô. Eu sinceramente não entendi onde é que esse rapaz quer chegar. Os argumentos deles não fazem o mínimo sentido, meu. A elas. Se assim o fosse, ninguém que nasceu em um ambiente X ou Y poderia mudar de ideia. E essas mudanças de ideia acontecem o tempo todo. Judeu se tornando cristão, cristão se tornando muçulmano, porque os povos começaram a trocar informações, caramba. É isso aí, cara. É só isso, não tem segredo, cara. Antigamente, antes de terem esses encontros aqui, você acha mesmo que o cara ia brotar mesmo do nada? Ah, agora o Espírito Santo entrou no meu orifício aí, aquele orifício, né? E agora eu acredito em Jesus. A palavra de Deus é a verdadeira. Tenho que pregar o evangelho. Você acha que ia brotar um cidadão assim? Antes de terem esse encontro entre povos? Caraca. E é justamente por causa desse encontro de povos e culturas que tem uma miscelânea de mitologias aí dentro da religião do cara. E ele nem sabe disso. Povos antigos, egípcios, sumérios, persas, gregos, influenciaram pra caramba. Macedônios, no caso, né? Por causa do Alexandre o Grande. Mas enfim, ele pegou também da cultura grega. Influenciaram pra caramba aí o judaísmo, o cristianismo. Alexandre o Grande conseguiu chegar também lá na Índia. Também teve influência, cara. Aquele símbolo aí que parece a suástica, né? Mas que na verdade significa manji, que é um símbolo budista, né? Vem do sânscrito. O sânscrito é coisa de indiano. Como é que o negócio virou um símbolo de templos budistas no Japão e outros lugares aí? Como? Porque são regiões próximas, troca de cultura, de informação, meu filho. Se eles nunca tivessem trocado essa informação, não ia brotar um budista do nada aqui no meio das Américas. É claro que as leis de um país não deveriam se basear em uma única religião ou em um conjunto de religiões. É claro que a fé deve ter seu lugar na sociedade, mas que não dentro do sistema jurídico, que deve manter a igualdade e a equidade de todos perante todos. Tem um país aí predominantemente protestante, onde os caras, quando o cara vai no julgamento, pegam a Bíblia, botam aqui, bota a tua mão em cima da Bíblia, faz o juramento que você não vai mentir, não sei o quê. E nesse mesmo país, quando alguém se torna presidente, também fazem essa mesma coisa. Pegam a Bíblia, botam a mão em cima da Bíblia. Bíblia. Faz o juramento que você vai servir esse país, não sei o quê, blá blá blá. Dizem também que tem instituições públicas aqui que tem símbolos religiosos cristãos, né? Complicado. Crucifixo, esse tipo de coisas. Pois é, né? Complicado isso aí. No entanto, isso não implica que a fé não é verdade. Ter aspectos culturais, tradicionais e geográficos não implica na invalidade daquilo que está sendo dito. Implica assim, tipo na tua religião. Você não sabe que na tua religião teve influência do zoroastrismo, da religião dos sumérios, cultura egípcia, religião egípcia no caso, né? Dos gregos. Você nem deve fazer a mínima ideia. Para que se refute os princípios fundamentais de uma fé, você deve fazer isso de maneira racional, ou seja, pegue as premissas levantadas por essa fé e as derrube. Se você conseguir fazer, ótimo. Se não... Meu filho, eu gostaria muito de conversar contigo, bater um papo contigo, Lucas. Eu gostaria muito, meu. Como eu gostaria tanto. Ai. Cuti. conseguir, bom,
Então você vai ter um problema para resolver com relação à sua consciência. Mas a fé não se baseia somente nesses 3 aspectos. Caso contrário, seria um reducionismo do conceito de fé, que é derivado principalmente das questões lógicas, metafísicas, filosóficas e principalmente teológicas. Fé vem de uma palavra chamada emuná no hebraico, se não me engano. Emuná significa convicção de alguma coisa. É tipo eu ter convicção que eu estou segurando aqui, deixa eu ver algum objeto. Deixa eu pegar essa chave aqui. Aqui tem uma chave de fenda, né? Fé é emuná, é aquela convicção de que eu estou segurando este objeto aqui. Eu estou convicto de que esse objeto está aqui e eu estou segurando. Então a palavra fé derivou de emuná, que tem esse conceito. Que posteriormente começou a sofrer outras mudanças e transformações, né? Beleza? Não tem nada a ver com filosofia. Esse negócio de fé tem a ver com filosofia. Isso já é coisa bem tardia na história do que significa a palavra fé. Mas originalmente fé, isso aqui é emuná, convicção de alguma coisa. Eu tenho uma convicção que estou sentado nessa cadeira aqui, beleza? De que essa cadeira está me sustentando aqui. Estou convicto disso. Isso é que seria a fé, emuná. Que se combinam, se complementam e formam a base de toda a cosmovisão que um ser humano pode ter. Afirmação número 9. Não se esqueça de entrar na nossa formação. Esse vídeo não acaba logo, se você novamente tem curiosidade deixa eu pular a essa respeito parte das de aqui. Aquino possam terem relacionado nesse Reels do Instagram, você concorda com eles? Concorda com aquilo que nós... Não concordo com a moça, o vídeo aqui também já está terminando. Concordo plenamente com ela. Ela não estava errada em nenhum momento. E aqui eu acabei de refutar o rapaz, como vocês muito bem viram. Pô, a parte mais engraçada foi demonstrar claramente que ele usou um argumento que eu peguei e usei ao meu favor para lhe demonstrar que a religião dele é uma baita de uma mentirada. Mas enfim, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e se interessado por esse vídeo. E farei questão também de trazer outros conteúdos para abordar sobre esse assunto. Lucas, eu gostaria muito de um dia poder bater um papo contigo, trocar uma ideia, quem sabe debater, né? E te demonstrar claramente que você está completamente equivocado, meu filho. Cristianismo não passa de uma mitologia, né? Em outras palavras, falando de forma bem simples e chula mesmo, não passa de uma baita de uma mentirada. Não tem verdade absoluta em nada daí. Não existe Jesus mágico, Deus, coisa nenhuma, não. E eu consigo te provar isso por A mais B, beleza? Então é isso aí. Então eu gostaria de ter um debate contigo para a gente abordar sobre isso. No mais, espero que fiquem todos em paz. Grande abraço a todos e a gente se vê numa outra ocasião. E até mais.